Olá, neste vídeo vamos falar do teorema de Bolzano. Vamos fazer um algoritmo que trabalha em cima do teorema de Bolzano, né? Então, só para retomar o teorema, né, a definição dele, uma das definições que a gente encontra em livros até, é a seguinte, ó. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB e fa vezes fb é menor do que zero, então existe pelo menos um zero, ou seja, uma raiz de f no intervalo aberto AB. Bom, então aqui a gente tem um teorema que diz o seguinte, né? A parte, eu acho que principal aqui do teorema é essa, né? Se o fa vezes o fb for negativo, quer dizer que neste intervalo, então, tem pelo menos uma raiz, tá? Pelo menos uma raiz significa que pode ter mais de uma. O teorema garante pelo menos uma. Então aqui, para a gente começar o algoritmo, eu vou precisar, então, definir uma função, só que é definir uma função em Python, tá? Porque aqui apareceu essa palavra função para matemática e aqui função para Python é um pouquinho diferente, apesar da gente fazer uma construção muito próxima aí, tá? Aqui eu estou falando função, mas é um comando aí que eu vou usar para Python, que vai ser essa função aqui para matemática. Então, em Python, função é def. Eu vou dar um nome para essa função, ela vai ser a própria f de x. Por quê? Porque eu quero que seja uma função com parâmetro, né? Dado que eu vou ter que pegar esses valores do intervalo, que são valores numéricos, e substituir aqui na função, né? Então, def, essa vai ser a nossa função, o nome dela. E a gente vai calcular aqui y igual, aí eu vou pensar numa função qualquer, por exemplo, x ao quadrado menos o cosseno de x. Só que aqui, né, já tem um detalhe, eu não posso escrever o cosseno dessa forma, porque o Python não vai reconhecer. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui mais uma linha de código, passar esse código lá para cima. Não é necessário passar ele aqui para cima, eu poderia deixar aqui entre o enunciado, né, e o algoritmo que a gente está fazendo. Mas só para ficar um pouco mais organizado. O que a gente precisa aqui? A gente precisa importar alguma biblioteca que vai trabalhar com cosseno, né, com matemática. Então eu posso importar a biblioteca math ou a biblioteca numpy. E aqui o próprio Colab sugere, eu vou importar dessa forma. Vou importar numpy como np. Eu já vou até executar isso daqui. Pronto, executou. E agora eu posso usar o np aqui embaixo, né? Porque se eu não fizer isso, é np.cosseno. Se eu não fizer isso, o Python não vai reconhecer esse cosseno aí como cosseno mesmo da trigonometria. E aí toda função precisa de um retorno. Então aqui eu vou dar um return desse y. Pronto. E aí agora o que a gente precisa? A gente vai precisar definir o intervalo, ou seja, os valores de A e B, né? Eu posso aqui já colocar o valor de A e B, ou eu posso, né, por meio do input, né, da função input, pedir para o usuário digitar. Eu já vou colocar aqui, então eu vou pôr aqui 0 e B igual a 1. Pronto. Aqui tanto faz se a gente pedir para o usuário ou não, tá? Só para a gente fazer aí o teorema em si. Bom, aí agora eu tenho aqui uma condicional, né? Porque eu vou verificar se o A, quando substituído na função, né, e vezes o B, quando substituído, se o produto dos dois f's vai ser menor do que zero ou não. Então, eu teria aqui, ó, f de A vezes f de B. Eu estou verificando se isso aqui é menor do que zero. Só que não dessa forma, né? Assim o Python não reconhece. Como eu falei, é uma condicional, então eu coloco aqui if, né? Então, se essa condição for verdadeira, se f de A vezes f de B for menor do que zero, é isso que a gente quer. Se ele for menor do que zero, então eu vou dar um print aqui na tela e dizer: existe uma raiz de f no intervalo dado. Pronto, só essa informação aqui tá bom. E eu tenho o que agora? Eu tenho que esse produto vai ser menor do que zero,
ou ele vai ser maior do que 0, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o else. Else vai trabalhar com o falso desse aqui, né? Aqui a gente está pensando nisso como verdadeiro. Se essa informação for verdadeira, ele vai entrar aqui. Se não for, vai entrar no else. E aí eu vou dar um print aqui e escrever o contrário, né? Não existe uma raiz df no intervalo dado. Ou simplesmente não existe uma raiz, mas tudo bem. Bom, eu posso até melhorar um pouquinho mais aqui, que seria o caso do produto desses dois ser exatamente igual a 0. Quando esse produto é igual a 0, significa que uma dessas raízes, né, desses números, aliás, já é raiz dessa função, tá? A gente poderia fazer isso incluindo aqui um elif. Então eu posso ainda fazer isso daqui, ó, colocar um elif, e aí eu coloco a condição do elif que lá que eu estou pensando, fx vezes fa, quer dizer, vezes fb, e aí eu vou verificar se isso daqui é igual a 0. Eu devo colocar dois iguais aqui pela seguinte diferença, né? Quando é um igual, eu estou dizendo que o a recebe o 0, né? A variável a, ela está recebendo, o igual de atribuição. Então, estou atribuindo 0 para a variável a. Aqui, na condição do elif, eu estou vendo se esse produto é igual a 0. Né? Eu não estou dizendo que ele é 0, estou averiguando, né, se ele é 0. E se isso ocorrer, o que a gente vai imprimir? Vou escrever assim, A ou B são raízes da função. Vamos deixar assim, né? E se não, né? Então, se não for nenhum dos dois, aqui o else tá tudo certinho aí. Bom, eu executei aqui em cima a importação do NumPy. Eu vou executar aqui embaixo. Então, talvez o nosso algoritmo já não falta mais nada. Creio que não. Então, vamos executar aqui. Opa, vamos executar. E ele diz que, opa, existe uma raiz de f no intervalo dado. Aqui a gente poderia também fazer o seguinte, ó, antes de entrar no condicional, né? Isso aqui já deu tudo certo, mas eu queria saber os sinais, né, quem deu positivo, quem deu negativo. Então eu posso fazer isso aqui ainda. Eu posso fazer um print aqui de quem? Do f de a. Eu vou até melhorar aqui, colocar assim, ó, f de a igual, fecho aqui e vírgula. Pronto. E dar um outro print aqui e escrever f de b igual, e aí aqui vírgula fb. No print tanto faz aspas duplas ou simples, vai funcionar do mesmo jeito, mas deixa eu colocar duplas aqui. Pronto, só para mostrar também os valores de f aqui antes de aparecer o resultado final. Veja só, ele coloca f de a deu -1, f de b deu 0,45. Aqui o valor numérico não importaria, né? É só para saber se é positivo ou negativo, né? Que aí confirma o nosso teorema de Bolzano. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!